Jovenzinhos, não vai dar para eu trabalhar a sílaba poética com vocês agora, né? Mas não tem problema. Próxima aula a gente vê sílaba poética, porque é um assunto muito delicado. E eu não posso dar esse monte de conteúdo aqui para vocês de rima, verso, estrofe, o tipo de estrofe, né? A, B, C, B, D, D, B, e dependendo aí da situação. E simplesmente chegar com um assunto muito delicado logo depois, se na cabeça de vocês vai dar um tilt. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar exatamente daquilo que nós trabalhamos lá no início, quando a gente começou a trabalhar com cordel, né? Que foi exatamente aquilo que o exercício perguntou, né? Se você já se deparou com pessoas que acham que a cultura de um país é melhor, que o sotaque de alguém é melhor, se a cultura de alguém é pior, coisa desse tipo, né? A gente vai dar um pulinho, a gente avança lá para a página 144, tá? Lá na página 144, a gente vai ver um negócio chamado compreensão de variedade linguística. Compreensão de variedade linguística. Antes disso, vão lá na página 143 só para ver um quadrinho, tá? Depois a gente vai voltar essa página 143 numa aula seguinte, tá? Mas hoje a gente vai ver o que é norma padrão. Eu já venho falando isso para vocês já há algum tempo, né? A norma padrão, o que é a norma padrão? Modelo ideal de língua. Um conjunto de regras que estabelece o que deve ser usado pelos falantes em um contexto que está fora da realidade prática de uso, especialmente na oralidade. Norma padrão, vamos ler em voz alta. É um modelo ideal de língua. Modelo da língua portuguesa são as palavras, entre aspas, corretas, tá? Um conjunto de regras que estabelece o que deve ser usado pelos falantes em um contexto que está fora da realidade prática de uso. Tipo assim, a namorada tá lá toda carente, não sei o que, aí ela diz assim, ela nem fala ela fala me dá um beijo. Ela faz um pedido, né? Me dá um beijo. Isso não é norma padrão, porque a norma padrão diria o quê, ó? Eu já falei para vocês que esses pronomes átonos, eles não devem iniciar frase, porque eles não têm força, eles não têm tonicidade. Então eles são os escorões, eles vão sempre se escorar em alguém, Alguém que tenha tonicidade para poder existir, tá? Eles só existem escorados em alguém, tá? Então são os pronomes átonos, né? Então, essa é a norma padrão, por exemplo. É um tipo de norma padrão. No dia a dia, certamente vocês falam dessa forma. As meninas, quando estão com raiva dos meninos, que menino.
fala menino, né? Que menino, você não fala menino. Que menino, que menino idiota. Que menino idiota. Arrumam esse N aqui para dar aquela tonicidade, aquela raiva, porque a nasalidade ela traz esse sentimento de raiva, né? Percebem? As falas, elas trazem muitas coisas. As palavras, as letras, elas trazem muita coisa. Você já está com raiva. Idiota. Que menino idiota. Isso não é norma padrão, tá, gente? Você falaria normalmente... Que menino idiota. Isso é a norma padrão, tá? Norma padrão é aquilo que está na gramática normativa. Normativa que traz as normas, as regras, tá? Por isso que a norma padrão traz os modelos, conjunto de regras. Quando eu trouxe lá os verbos para vocês, tem as regrinhas, né? Você não pode conjugar da forma que você bem entender, né? Lá no imperativo. Tu, ele, nós, vós. Vou mostrar aqui como a gente conjuga erradamente no dia a dia. Quando você diz para alguém fazer, e você está falando com a pessoa, você diz faze, ou só conferir, tá? Eu tenho um aplicativozinho aqui, ó, que conjuga. Verbo fazer. Só conferir. Faze também aceito o faz. Essa é a norma padrão. Você diz, faz isso para mim. Faz isso para mim, né? Correto. Faz isso para mim. Esse ele caiu, tá, gente? Mas ele era a norma padrão. Esse caiu. Você, ao invés do tu, você usa o você, né? Lá do ele, né? Faça. Você usa o faça. Faça isso para mim. O que está errado, né? Troca o tu pelo você, o tu pelo ele. Se ao invés de dizer faz isso para mim, você diz faça. Quando você está até com raiva, né? Faça sua tarefa agora. Você está corrigindo errado. Você não está usando a norma padrão, né? Eu estou com quantos minutos? 9. Jesus eterno. Vamos lá para a página 144. Vamos ver se a gente dá uma acelerada. 144, que era onde eu estava, né? Norma padrão entenderam, né? Eu acredito que sim. Lá na página 144, nessas partezinhas verdes, diz assim, ó, a língua não é sempre a mesma. Não mesmo, a língua ela está sempre se modificando, tá, gente? Sempre. E a tendência de toda língua é diminuir as palavras. Diminuir as palavras. Elas vão diminuindo com o passar dos anos, dos séculos, tá? Compreensão das variedades linguísticas. Quando você não usa a norma padrão, quando você usa outras palavras,
Você não está de acordo com a norma padrão, mas não é propriamente você está errado. É simplesmente uma variedade linguística. Porque se você fala e o outro entende, não está errado. Percebem? Percebem essa diferença? Ah, aquele fulano fala errado o tempo todo. Não é correto você dizer dessa forma. Já pensou você dizer aquela pessoa não fala de acordo com a norma padrão? Isso aí, mais ou menos. Seria mais ou menos assim. Não seria o ideal você dizer, aquele fulano fala errado o tempo todo. Não tem esse negócio de falar certo e falar errado, tá, gente? Ele não fala de acordo com a norma padrão. Mas se ele estiver num bar, se ele estiver no meio da rua, se ele estiver falando e você entender, ele não está falando errado. Ele só não está falando de acordo com a norma culta. Agora, se eu sou professor, ou você é uma professora ou um professor, e você pede uma redação para a pessoa, como se ele fosse um advogado escrevendo lá uma petição para um juiz, aí ele escreve coisas desse tipo, idiota, aí sim ele está escrevendo errado. Percebem? É o meio que vai definir se você fala corretamente ou não. Se eu for um cantor de funk, né? Se for um cantor de funk, aí eu digo assim, dá-me um beijo, coisa desse tipo. As pessoas vão olhar assim para mim, hã? Eu estou falando errado, porque eu não estou de acordo com aquele meio. A língua, muita gente diz isso, a língua é como se fosse uma roupa. Você se veste de acordo com o ambiente. Tá? Você vai usar a norma padrão se aquele ambiente exigir. Você vai usar uma fala assim um pouco mais descontraída, mais relaxada, se você estiver no meio da rua, entre os amigos, tal, falando com o irmão. Percebem? Compreensão das variedades linguísticas. Vamos lá, continuar a leitura. Você já sabe que nem todos os falantes da língua falam da mesma maneira. Ninguém é igual robô, tá, gente? Nós não somos robô, nós não falamos igualmente, um de acordo com o outro. Cada um vai trazendo o seu conhecimento de mundo. De repente um morou lá em São Paulo e pegou um sotaquezinho. Se você passar lá 3, 4, 5 meses, você já volta com sotaque. De repente o cara é casado com uma paraibana e ele já pega aquele sotaquezinho dos paraibanos, percebe? Tem um vizinho aqui que ele é do Rio Grande do Norte, mas ele morou muito tempo no Ceará. Ele fala muito pouco com sotaque. Diferentemente da esposa dele, que já morou no Rio Grande do Norte a vida inteira. Então ela traz o sotaque. Percebem? É o teu conhecimento de mundo, é aquilo que você traz, né? É a tua vida, tá? Nem todos os falantes falam da mesma maneira. As inúmeras variedades da língua portuguesa, construídas pelos milhões de brasileiros de todas as regiões, 216 milhões, né? Idades e grupos sociais atestam a diversidade de nossa cultura. Tem o Sintonia, né? Que é uma série lá da Netflix, que eu achei muito bacana essa série. Porque o pessoal lá da favela, uma favela lá de São Paulo, eles têm uma linguagem, cara. Eles têm uma linguagem que, sei lá, é difícil entender. Se não tiver lá uma legenda, você não entende, não. É difícil, porque eles têm uma linguagem deles mesmos lá para o ambiente deles. É a roupa que eles utilizam, né? Esse quadrinho verde aqui, ó, na 144, as variedades linguísticas próximas da norma padrão são consideradas variedades urbanas de prestígio. Lembram do que eu falei de tragédia e comédia? Normalmente quem mora na cidade tem mais acesso à norma padrão, à norma culta. Normalmente, tá? Quanto mais você se afasta da cidade, mais você vai adquirindo outras variedades linguísticas, tá?
Não sei se vocês já perceberam isso. Tem gente do interior que diz assim, ó. Ao invés dele dizer eu não disse, por exemplo, faz a pergunta, né? Eu não disse? A pessoa diz assim, ó. Eu não disse? Não sei se vocês já viram isso. O verbo lamber, eles falam, por exemplo, lember. E por aí vai. Professor, eles estão falando erradamente. Depende. Se você entendeu, não é errado. Se eles não estão escrevendo de acordo com a norma padrão, para um local, para uma pessoa que exija norma padrão, eles não estão escrevendo errado. E se eles estão num ambiente assim totalmente descontraído, eles não estão falando errado. Lember. Nunca viram, não? Eu vou lember. Pessoal, isso já foi... É porque eu tenho alguns livros aqui, deixa eu mostrar. Esse livro aqui é um dos exemplos, tá? Olha o catatauzinho aqui, ó. É um dos exemplos de livros que trazem, já em textos antigos, lá em Portugal, pessoas que já falavam dessa forma, que já escreviam dessa forma. Ou seja, não é que a pessoa esteja falando errado. Ela está falando o mesmo português, mas é um português arcaico. Arcaico significa o quê? Antigo. É um português que veio lá de Portugal e, por ser um povo distante das cidades, distante das informações mais rápidas, é aquela coisa toda, e do estudo das universidades, então isso se cristalizou, isso se petrificou quase. São pessoas que no interior, de tanto falar dessa forma e ouvirem dessa forma, ficou dessa forma. Na cidade não, você tem contato com a universidade, aí a universidade tem contato com o exterior, aí tem contato com outras cidades, com outros estados, e tem o Instagram, e tem o WhatsApp. Ah, professor, todo mundo hoje tem no interior, né? A tendência é que as pessoas do interior estejam perdendo já essa forma curiosa de falar. Porque isso já era atestado em textos antigos. Eu tenho vários textos antigos aqui, ó. Vários textos antigos que trazem esse tipo de fala. Tá? É muito curioso, tá, gente? Eles não estão falando errado. Eles estão falando um português arcaico. Foi difícil para eu conseguir entender essas coisas, porque a gente passou a vida inteira pensando que esse povo falava erradamente, mas eles não estão falando errado. É uma variedade linguística. Percebem? Isso é variedade linguística. Quantos minutos? Eu queria fazer só mais um vídeo curtozinho. Esse aqui foi um vídeo até um tanto longo. Eu vou fazer só mais um vídeo curto e a gente encerra, tá bom? Deixa eu postar esse aqui. Volto daqui a pouco.